Meu nome é Isis, eu sou de Uruçanga, eu sou do grupo de oração que vem de Uruçanga, porque eu sempre só falo meu nome, né? E a Bela diz, nossa, não fala nem de onde tu é. Eu sou do grupo de oração que vem Emanuel e também do grupo de oração universitário Tato Jesus. Neste momento, indemomente. Oi? Ele falou? Não. Tá bom. Eu estou bem. Ok, você vai abrir a sua Bíblia agora. Você trouxe a Bíblia? Sim ou não? Sim. Teve gente que não trouxe. Olha só, olha. Peraí, gente. Você vai abrir sua Bíblia em Isaías. Abre sua Bíblia. Gente, eu marquei. É Isaías capítulo 8, tá? Isaías capítulo, não é 8, é 8? Não, é Isaías capítulo 6, perdão, versículo 8. Versículo 8, isso, perdão, não decorei. Isaías 6, versículo 8. Antes de eu ler a passagem, eu quero falar sobre como funcionam as pregações, que tem um script, entendeu? Eu tenho 3 regras para toda a pregação. E aí você precisa entender e vir comigo, entendeu? Então você fala assim comigo. Primeira regra. Isso aí. A primeira regra é que eu preciso de interação. Eu não sei pregar sozinha mesmo, né? Não sei mesmo. Não sei pregar sozinha. Eu preciso de um amém? Amém. Eu preciso de interação. Então você tem que interagir comigo, amém? Amém. Segunda regra. Isso. Segunda regra. A segunda regra é que você pode conversar à vontade, mexer no celular, fica livre. Só que se eu ver, é muito provável que eu me distraia e queira saber o que você está fazendo. Então, se você estiver conversando, eu vou querer meter no assunto. Se você estiver mexendo no celular, eu quero saber o que você está vendo. Porque é a Bíblia, tá? Já deixa claro, né? Não, é porque daí eu vou querer saber que eu me distraio, e realmente me distraio muito fácil. Daí abaixo, essas partes. Menina sabe que às vezes nada ficou, mas... Terceira regra. Isso, a terceira regra é que você precisa estar com o coração aberto para o que o Senhor vai falar. Porque a gente prepara a pregação, a gente ora e tudo. E aí o Senhor, ele faz através de quem está aqui na frente. Não só eu, mas quando o Gustavo está pregando, quando o Diogo está pregando, quando qualquer pessoa está pregando, o Senhor, ele fala. Então vocês oraram por mim para que o Senhor fale através de mim. Então não sou eu falando aqui, mas o Senhor está me usando para falar com vocês. Então, seja sensível ao que o Senhor vai te falar e deixe seu coração disponível para a presença dele. Eu gosto de começar as pregações, algumas delas, né, digamos assim, orando por vocês. Então eu quero pedir para que você feche seus olhos para você, tá? Estenda suas mãos como quem recebe um presente. Senhor Jesus, eu quero pedir nesse momento que o Senhor possa derramar sobre o coração de cada jovem que está aqui, de cada um dos que aqui estão, a tua presença de forma real e palpável, e que o Senhor prepare o terreno do coração, dando terra fértil, uma terra boa para cada coração mesmo, que não sejam terra com espinho, com pedras, não, que sejam terras férteis para que a semente da palavra que for lançada gere frutos 100 por 1, 200 por 1, 300 por 1, que gere frutos, Senhor Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Agora a gente vai falar. Então você vai olhar para o seu... Você achou ou não achou? Bom, quem não trouxe a Bíblia, vamos estar trazendo no próximo grupo, né? Vamos lá. A passagem que foi me dada, a passagem que eu discerniu foi Isaías 6, versículo 8, mas eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Pode botar um pouquinho. Vocês escutam esse microfone, né? Sim. Vamos fazer sem? Vamos. Hã? É só pra frente. Pra frente dos bancos. Ir pra frente dos bancos. Tá. Então vamos pra frente. Vamos lá. Eu vou só ler a palavra no microfone, né? No ano da morte do rei Osias, viu o Senhor sentado num trono alto e excelso. A orla de seu manto enchia o templo. Por cima dele havia serafins em pé, com 6 asas cada um. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam o corpo, com 2 asas voavam, e alternando se clamavam: Santo, 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 o Senhor dos exércitos. A terra está
umbrais das portas tremiam ao clamor de sua voz, e o templo estava cheio de fumaça. Eu disse: ai de mim, estou perdido, eu, homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Vi com os meus olhos o Rei e Senhor dos exércitos, e voou até mim um dos serafins com uma brasa na mão, que havia retirado do altar com tenazes. Aplicou-a na minha boca e me disse: vê, isso tocou teus lábios, tua culpa desapareceu, teu pecado está perdoado. Então, presta atenção que esse é o versículo que me perseguiu. Então eu escutei a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá de nossa parte? E respondi: aqui estou, envia-me. Ele replicou: vai e diz a esse povo: ouvi com vossos ouvidos sem entender, olhar com vossos olhos sem compreender, embota o coração desse povo, endurece o seu ouvido, cega seus olhos, que os seus olhos não vejam, que os seus ouvidos não ouçam, que o seu coração não entenda, que não se converta e saia. E aí continua Isaías perguntando até quando isso seria e tudo mais. Amém? Eu quero passear um pouco sobre essa palavra com você, mas antes eu vou parar de usar o microfone. Peraí, galera, vamos lá. Contextualizando a palavra, Isaías teve uma experiência sobrenatural com Deus, de ver o Senhor, o Rei mesmo. E aí imagina ver os anjos. Imagina, gente, o anjo não é um anjo que a gente vê assim nas imagens notícias, a doçazinha, não é. E aí, você imagina um anjo com 6 asas, pá, e aí os anjos cantando santo. Imagina a parte dos anjos. E aí, ele vendo o Rei. E aí, cara, esse foi o contexto. Isaías teve uma experiência sobrenatural com Deus. Aí, deixa eu te contar. O que acontece nessa experiência? Isaías, a primeira reação dele é dizer: ai de mim. Acabei de ver Deus, eu sou pecador, sou miserável. Mas aí, cara, olha que loucura. Aí vem um dos anjos, um dos serafins. Serafim, pra você saber, uma das classes de anjos, tá? Classes, porque os anjos são divididos em classes, tipo nome de, né? Os querubins, tem serafins, né? E aí um dos serafins, ele pega uma brasa da presença de Deus, esse fogo, vai lá e coloca na boca de Isaías. E aí, Isaías, ele é perdoado dos pecados dele. O anjo diz: ei, você é realmente pecador, se desviado, mas você foi perdoado e liberto, amém? Amém. Essa é a interage? Então você quer saber? Tá. E beleza. Aí fechou. Primeiro, Isaías, vai voltar aqui. Primeira coisa que Isaías fez foi ter uma experiência com Deus. Repita comigo: experiência com Deus. Experiência com Deus. A segunda coisa que aconteceu foi que ele reconheceu e se arrependeu dos pecados. Fala: reconhecer e se arrepender. É isso, amigo. Vai. A terceira coisa que aconteceu foi o perdão da parte de Deus. Perdão da parte de Deus. Aí, só que junto com o perdão que veio da parte de Deus, veio também a unção, o azeite da presença. Mas essa unção da parte de Deus, então ele recebeu unção, ele também unção. É isso. Aí veio o que vem, que a parte mais é o que eu vou pregar aqui. Você quer o seu contexto? Aí vem a parte que diz: o Senhor, imagina isso. O Senhor disse para Isaías: quem eu enviarei? Quem irá da nossa parte? Então o Senhor, eu sou distraído. Eu me distraí também, porque todo mundo aqui. O Senhor pergunta: quem eu enviarei? Quem irá da nossa parte? E aí Isaías, ele não titubeia, sabe? Ele vai na hora, entendeu? Ele vai: envia, tô aqui, então. Ele envia aqui, ó. Oi, tá aqui. Então, gente, a quinta coisa que acontece nesse rolê aqui é a disposição ao serviço do reino de Deus. Então, repita comigo: disposição e disponibilidade. É isso. O que acontece aqui
como está escrito aqui. A atividade profética é a missão encomendada por Deus. Então, presta nisso. A atividade profética é missão encomendada por Deus. O profeta Isaías toma a pergunta, que foi aquela: quem enviarei, quem irá da nossa parte? Essa pergunta como dirigida a si, como desafio e convite, e se oferece, presta atenção aqui, sem resistência, não como Moisés e Jeremias, porque tanto Moisés quanto Jeremias, eles meio que tiveram uma resistência, sabe, para aceitar o chamado do Senhor. Isaías, diferente deles, eu estou fazendo reverência toda vez, né? Isaías, diferente deles, falou: ei, eu estou aqui, sabe? Eu quero. Sabe, Isaías, presta atenção nisso. Isaías, ele foi encontrado pelo Senhor, amém? Ele teve uma experiência com Deus. Ele olhou nos olhos do rei. E depois de se encontrar com o Senhor, Isaías, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua miséria. E deixa eu te falar, você é um pecador, desviado, você tem que se converter. Eu também. Todos nós temos. Eu sou todo mundo sem noção. Teve uma vez que eu saí com a Bela e a gente foi tomar café. A gente foi tomar café. E a gente estava conversando sobre as coisas e tal. E a gente saiu com a conclusão de que a gente tem que se converter. O nosso maior quadro no café foi: a gente precisa se converter. E esse é o rolê. Porque a gente precisa entender de que a gente é miserável, de que a gente não é merecedor dessa graça que vem da parte de Deus. Não somos. Mas essa graça que Deus derrama é imerecida. Ela é uma graça gratuita mesmo. A gratuidade da graça de Deus é linda. E aí a misericórdia também é gratuita. Isaías está no Antigo Testamento, mas aí depois de um tempo de muitos anos, acontece o Novo Testamento. E aí, se antes, eu usei esse termo na pregação de ontem, eu acho que foi, que o véu está rasgado, e eu amo esse termo. De verdade, eu estou lembrando uma coisa aqui, mas é porque esse termo eu gosto muito, sempre gostei. Sempre, desde que eu soube que ele existia, né? Mas é um termo muito bom, porque assim, se antes, imagina comigo, no Antigo Testamento, na época de Isaías, para você entrar no templo, para você entrar na Santo dos Santos, né, para ver a verdadeira sepultura, estava a presença de Deus, você precisava ser um sacerdote, você precisava ser uma levita para servir o templo, você precisava ter algum cargo dentro da religião, você precisava fazer várias burocracias, sacrifício de animais e afins, para você poder entrar, bem? E aí, no Novo Testamento, Jesus vem. E quando Jesus vem, Jesus morre numa cruz. E essa cruz é para nos lembrar do que Ele fez. Porque Ele morre nessa cruz para perdoar os nossos pecados, amém ou não? Amém. Então você foi perdoado na cruz. Mas você precisa se decidir por Ele. Porque você foi perdoado e agora o que acontece? Ah, não, mas Jesus já morreu na cruz, Jesus já me salvou, então eu posso viver adoidado nessa vida? Não. Porque existe um caminho a se seguir. E porque o que Jesus fez foi perdoar os nossos pecados e rasgar o véu. Agora, a presença de Deus está disponível para nós. Pensa comigo. Eu e você não
E aí, mano, olha o que eu quero. Mas a gente é perdoado dos nossos pecados. E a gente sendo perdoado dos nossos pecados, a gente recebe também no céu tudo isso disponível, de graça mesmo, de graça mesmo. Está disponível para nós a graça de Deus. Essa presença que Isaías teve, eu e você podemos ter todos os dias, toda hora. Não a mesma, lógico que não, porque a experiência é individual, mas uma experiência íntima com Deus e de viver o sobrenatural. Tem um termo que eu gosto muito, que é viver uma vida naturalmente sobrenatural. Deixa eu contar uma coisa para você. Talvez não seja muito uma coisa tão comum para você, mas viver o sobrenatural de Deus não é só para quando você está aqui no grupo, não é só para grandes retiros, porque às vezes não, eu vou no grupo, né? Tem grupo. E aí lá eu vou viver experiências sobrenaturais, talvez em algum retiro, tipo muito grande, como a gente vê de Maria Natália. Não. Viver uma vida naturalmente sobrenatural é viver caminhando no natural, mas com os olhos em Cristo, fazendo com que você esteja no sobrenatural. É isso, é orar pelo que você faz, é orar porque, vou fazer uma coisa aqui, vou orar. Vou começar aqui, vou ir para a escola, vou orar. E não é só parar, mas é viver uma vida em constante oração e intimidade com Deus. Aí beleza, você tem um encontro com Deus. Todo mundo aqui, alguém que veio a primeira vez no grupo hoje? Aí a Cacau. Alguém que é a primeira vez que está tendo contato com Jesus. Todo mundo já teve uma experiência com Deus. Amém? Se você teve uma experiência com Deus, deixa eu te contar uma coisa. Bem legal. Você precisa, já deve ter reconhecido o que você está fazendo. E esse reconhecimento, ele não pode parar no eu sou pecador. Não. Você precisa se arrepender. O arrependimento, ele gera em nós mudança, amém? A mudança gera em nós conversão. E aí acontece uma metanoia, uma mudança de pensamento. Vou voltar os olhos para a luz, para Cristo. Amém? Amém, então. Cristo, ele derrama sobre nós o fogo da presença dele. Ele derrama sobre nós unção, amém ou não? Amém. Então, amém. Ele derrama de misericórdia. Agora vamos voltar para a parte que fala do índio, porque eu gosto muito de falar sobre isso. E também porque é a passagem da gente, não é só porque eu gosto. O Senhor pergunta, se o Senhor te perguntasse hoje, vamos lá. Se eu chegasse aqui agora e perguntasse, quem eu enviarei, quem irá da nossa parte, quem diria que iria? Não precisa me responder. Quem diria como Isaías, aqui estou enviando? Custe o que custar, doa o que doer. Quem diria? Foi uma pergunta retórica, não me responde. Só responde para você mesmo. O que nós, encontrados por Cristo, temos respondido a Ele quando Ele nos pergunta quem eu enviarei? Quem eu enviarei no IFSC? Quem eu enviarei em Morro da Fumaça? Quem eu enviarei na sua família? Quem eu enviarei na sua rodinha de amigos? Quem eu enviarei? O que nós temos feito a respeito daquilo que o Senhor derramou sobre nós? Se o Senhor te encontrou, né? O Senhor te encontrou, todo mundo fala que tem uma experiência com Deus. E se o Senhor derramou algo sobre a sua vida, o que você tem feito a respeito disso? O que eu e você temos feito com a graça derramada da parte do Senhor sobre nós? Como nós temos nos comportado diante daquilo que o Senhor nos falou? Como nós temos agido no cotidiano, no dia a dia? A nossa vida precisa comunicar a Cristo em tudo, em tudo. E eu vou falar para você,
adoradores dessa geração. Irmão, tem uma coisa que eu falo muito, eu realmente falo bastante isso. Quem troca um pouco de conversa comigo escuta provavelmente quando a gente chega na nossa evangelização. Tem gente morrendo porque não conhece Jesus. Tem gente morrendo porque nunca ouviu falar do nome de Jesus. E tem gente morrendo sem ouvir falar do nome de Jesus. O que você tem feito por isso? Porque será que alguém está morrendo sem conhecer Jesus por negligência sua, por negligência minha? Nós, enquanto cristãos e encontrados por Cristo, precisamos ter um senso de responsabilidade. Um senso de responsabilidade porque o Senhor diz na palavra: ide e pregar o Evangelho a toda a criatura. A palavra também diz em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 4, versículo 20: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Sabe, eu não consigo entender como a gente consegue ser tão hipócrita de viver algo dentro da igreja e a gente sai de dentro da igreja e não fala de Jesus para quem está do nosso lado. E às vezes não é falar diretamente, às vezes é você, às vezes, teve uma vez, às vezes, cara, eu também tenho muita dificuldade, principalmente com pessoas que não são da igreja e quando a gente está em missão. Mas teve uma vez que eu entrei no ônibus lá na próxima. Nossa, quem tá camarada ali comigo? Peguei o ônibus lá na próxima para chegar no Pinheirinho, para a faculdade. Ou seja, eu atravessei Criciúma inteiro, tá? Só pra você entender. E aí, eu entrei no ônibus e tinha uma menina chorando nos bancos da frente. Eu sempre gostava de sentar nos da frente quando eu trabalhava no trabalho. Eu conseguia pegar ela legal. E aí, ela tava chorando, eu já fiquei meio assim, sabe? Sabe quando eu falei, tá bom. Eu falei, não, se ela tiver até terminar o Pinheirinho, aí quem sabe eu falo com ela, né? Passou o terminal do Centenário, ela não desceu. Ela continuou no ônibus. Aí foi pro terminal do Pinheirinho e ela saiu. Eu falei, putz, vou ter que falar com essa menina. Aí eu falei, com licença, eu vi, tá tudo bem? Tudo bem, sim, ela chorando super, né? Pode contar pra mim. Ela não, eu acho que ela falou não, eu não sabia como ela falou não, coisa. Aí eu falei, Deus abençoe. Eu acho que eu falei alguma coisa da parte do Senhor, talvez. Acho que sim. Foi alguma coisa aqui. Só que falta ousadia pra nós. Porque, cara, a gente precisa do seu evangelho. Você tá ligado? Tipo, Jesus encontrou a gente, igual eles. A gente se arrependeu, igual eles. Não igual na mesma intensidade, na mesma forma, mas os acontecimentos. A gente foi perdoado. Isaías também. Isaías recebeu um santo da parte de Deus. A gente também, sabe? Agora a gente tem o Espírito Santo. E aquilo que Isaías recebeu, né? A brasa de Deus. Hoje nós temos simplesmente que é o Espírito Santo que nós podemos. E ele veio. E agora a gente tem o Espírito Santo, então a gente tem também a unção. Só que será que falta para nós a disposição e a disponibilidade de Isaías? Como tem agido o nosso coração diante daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas? O que você tem feito com o que o Senhor colocou no seu coração? Existem vários ministérios, vários dons, mas só é o Espírito. Eu pregava sobre isso hoje. Não sobre isso, mas eu falei sobre isso na igreja. Sobre Pentecostes e de fato, existe ministério de música, eu falo de ministério de serviço. Existe ministério de pregação, existe comunicação, existe intercessão, existe vários ministérios. Às vezes o que falta você diz assim, mas sabe o que também existe? Existe a sua sala de aula, existe a sua família, existe a sua casa, existe o seu grupo de amigos. Tá falando pra Cacau, vai estar quem tem que estar no grupo da Guadalupe. Vai estar quem tiver que estar. Eu falei, não, mas talvez tivesse que estar mais. Eu falei, talvez tivesse que ter tido. Talvez tivesse que ter mais gente, mas por culpa dos que
vêm, essas pessoas não vêm. Em que sentido que eu quero falar isso? Ficou bem confusa a frase, mas na minha cabeça faz todo sentido. Talvez, eu sei que era para vocês estarem aqui, porque se você está aqui é porque você foi escolhido para estar aqui. Só que talvez tinham outras pessoas para estarem aqui. Talvez outras pessoas foram escolhidas, mas não estão aqui porque faltou um convite. Talvez faltou você insistir de novo naquela amiga sua, que você sempre insiste, ela nunca vem, e você disse, vou chamar de novo. Talvez dessa vez ela viesse. Talvez faltou você ter a ousadia de convidar aquela pessoa que você viu chorando no meio da sua escola. Talvez, cara, faltou só um pouquinho de ousadia. Aí deixa eu te contar um segredo. Eu amo contar segredos. Não me esqueça, né? Falei tantas vezes isso hoje. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Só que não é segredo, não é Bíblia, é só a Bíblia. Eu já até me perdi. Eu faço piada e eu me perdi, cara. Eu me perdi total aqui no que eu tô falando. O que você tá falando? Não, segredo. Tá, antes. Lembrei. Obrigadão, Gustavo. Obrigada. Porque tu mesmo. Tô brincando. O Espírito Santo, ele não nos deu, o Senhor, aliás, não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, mas de ousadia. Por que nós não temos visto tantas curas? Por que nós não temos visto tantos milagres? Por que nós não temos visto tantas ações sobrenaturais? Porque a gente está faltando ousadia na gente. Eu falo muito isso também. A gente é muito advogado, não é? Fala toda hora. Falta ousadia. Aí tem uma pessoa com cara. Se liga. Tem uma pessoa com a perna quebrada na sua sala de aula. Que é ateu, vamos supor. Ateu. Já vamos ver. Quer dizer que essa perna seja curada? Aí você diz sim. Aí você mete a mão. Você ora no nome de Jesus. Você ora no poder do Espírito. Você é confessado, cheio da unção, batizado no Espírito. A perna da pessoa é curada. E mais uma não conseguiu. E diz, por que isso não acontece? Porque falta ousadia. Não, mas isso aí é coisa de papo de Bíblia, entendeu? Papo de... Não, isso aí é papo de Atos dos Apóstolos. Isso aí é papo de igreja primitiva, O Senhor, Ele disse que nós faríamos coisas, as coisas que Ele fez. Não ressuscitar essas paradas, né? Mas as coisas tipo de ações de milagre, por exemplo. Mortos, eu já ouvi história de... Cara, eu já ouvi histórias. Tipo, eu já conheci pessoas que foram no velório. A pessoa estava no caixão, eles oraram, eu acho que era uma criança, e a criança ressuscitou. Por que isso não é comum no nosso meio? Se o Espírito está no nosso meio. E esse Espírito é um Espírito que derrama sobre nós dons de cura, milagre, profecia, revelação e tantos outros dons. Falta ousadia. Falta ter a mesma disposição de Isaías dizer, ei, me envia, tô aqui. Vamos. Custe o que custar. Porque Isaías não quis saber o que ia custar para ele. Isaías não estava nem aí, porque, é pra mim. Por quê? Mas deixa eu explicar. Agora é a chave. Você já falei com o lugar de vocês. Sou eu, bem? Deixa eu explicar um negócio para você aqui. Isaías só correspondeu tão rápido porque ele teve uma experiência com Deus. Então, se você já teve uma experiência com Deus, meu irmão, minha irmã, você precisa entender de que essa experiência ela vai te levar a tomar umas decisões muito loucas, mas que vale tudo. Não é vale tudo para cá, é que vale toda a sua vida. Vale a pena entregar tudo por amor a Cristo. E aí a recompensa, eu falei muito sobre isso na pregação de ontem. Cristo é a recompensa daqueles que deixam tudo. Cristo é a recompensa daqueles que se decidem tudo. Então, eu espero que essa pregação tenha causado em você o efeito que Cristo queria que causasse. Mas eu, humanamente, quero muito que essa pregação tenha causado um incômodo em você. E que você não consiga mais falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa por dia.
especial. Não? Um dia talvez seja difícil para você, mas talvez por semana. Foi pouco, bem pouco. Mas faz esse exercício. Pegar até pelo menos um grupo que vem todos os dias acordar e dizer: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale hoje sobre o Senhor? Para quem que o Senhor quer que eu fale sobre o Senhor? Tente fazer esse exercício de todos os dias, tentar falar de Jesus para alguém. E se a pessoa deixar de ser orar, você não pode pedir. Só para finalizar, eu amo a passagem de João 4, quando Jesus encontra a samaritana no poço. Inclusive, essa é o maior